Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais uma aula de vinho em formato de podcast. Eu sou o professor Marcelo Vargas, nós vamos rodar a vinheta e já vamos para o conteúdo. Sejam muitíssimos bem-vindos a mais uma aula onde estaremos hoje desbravando os vinhos da Espanha, mas especificamente os vinhos da Galícia. Uma região que é cada vez mais prestigiada, que é cada vez mais não só notada, mas ganhando relevância quando a gente fala de vinhos representativos, aqueles vinhos de classe internacional, aqueles produtos que têm grande impacto, né, que todo mundo quer provar, quer conhecer, aqueles produtores que são mais significativos. E se a gente fala de Espanha, a Galícia não é a região mais prestigiada. E quando a gente está falando de região, a gente já vai dar uma olhada nessas regiões, entender um pouco sobre isso. Mas a Galícia não é das mais prestigiadas, né? A gente tem áreas que são mais, têm maior relevância, principalmente até em região, né? Quando a gente fala de regiões como a Catalunha, que é muito mais famosa, macro-regiões, né? Como todas as regiões ali do Vale do Rio Ebro, do Vale do Rio Douro, assim, mais representativo. Mas a Galícia, ela é diferente. Ela é diferente do que a gente está acostumado da Espanha, porque o mais convencional da Espanha são aqueles vinhos potentes, são aqueles vinhos intensos, são aqueles vinhos mais concentrados, principalmente tinto, né? São tintos carregados, né? De Ribeira del Duero, de La Rioja. Depois a gente vai para o Priorat, com aqueles vinhos mais representativos, intensos. E quando a gente fala da Galícia, a Galícia, ela além de linda, ela tem um estilo de vinho diferente disso, né? O grande prestígio, claro, a gente tem vinhos brancos representativos na Espanha, mas quando a gente fala da Galícia em si, os vinhos brancos são ainda os grandes protagonistas, principalmente os vinhos das Rias Barras, né? Como a gente fala, né? As Rias Baixas aqui, eles são mais representativos, principalmente algumas uvas brancas, como a própria Alvarinho, né, Trajadura e outras. São os grandes protagonistas da Galícia. E aí a gente vai encontrar a Galícia escrita de várias formas. Né? A gente vai encontrar a Galícia assim, em português tem acento no Galícia. A gente vai encontrar a Galícia com Z, que é como eles escrevem em galego. A gente já vai dar uma olhada nisso. E é legal porque hoje os vinhos que estão ganhando mais notoriedade são os tintos. São os vinhos tintos. E de várias regiões, né? Vamos chamar a Galícia, a gente já vai ver, ela é uma região administrativa grande, uma das 17 regiões autônomas da Espanha. E ela tem dentro da sua região, ela tem denominações, diferentes denominações, né? 5, na verdade. E essas denominações, elas estão cada vez mais prestigiadas dentro da sua DO, né? Da sua denominação de origem. E os vinhos que vêm ganhando maior destaque são hoje os vinhos tintos, principalmente da casta Mencia. E a Mencia, como alguns autores têm escrito, né, é hoje a uva da uva da Espanha. É a uva que é menina dos olhos da Espanha. A gente já teve vários fenômenos. Se a gente pegar os últimos 20 anos, essa mudança de notoriedade, de grande destaque dos vinhos espanhóis, ela tinha, né, a grande uva da Espanha durante muito tempo foi a Bobal, uva não grande, não no sentido de necessariamente qualidade, mas de volume. E aí, com o passar do tempo, né, a Tempranillo foi ganhando espaço e hoje é a uva mais importante de Portugal ainda. Foi ganhando espaço, principalmente com esses vinhos de Ribeira del Duero, de La Rioja, né, normalmente blends. E a gente viu ali nos anos 90, principalmente com a influência de Robert Parker, a gente viu as garnachas, principalmente garnachas de vinhas antigas, né? A garnacha é uma videira resistente ao tempo. Garnacha de vinhas velhas virando protagonista na Espanha, né? Principalmente no Priorat, algumas regiões ali, né? Que principalmente com altitude e
hoje, os olhos dos grandes críticos e dos principais avaliadores, degustadores e concursos, enfim, é para Mencia. E a Galícia, ela tá bem servida de Mencia. A gente vai ver isso daqui a pouco, porque tem muitas vinhas velhas. A Mencia é uma uva, é uma videira também um pouco mais resistente, nem tanto quanto a Garnacha, mas tem muitas vinhas velhas e Mencia é uma uva que precisa de atenção. No sentido de, se deixar ela produzir, ela vai fazer um vinho bem ralinho, né, com uma acidez destacada, um toque de fruta vermelha. Agora, se fizer um controle de produtividade nela, se concentrar, ou seja, diminuir o número de cachos, tirar um pouco daquela folhagem que ela, né, tem, ela é bem viçosa, e concentrar menos cachos, e esses cachos vão ficar com um pouco mais de energia, as uvas ficam com uma concentração e os vinhos ficam muito mais intensos como um todo. Mas vamos chegar lá, né? O que a gente tem na Galícia? E aí já ponto de referência para a gente quando vai visitar ou vai conhecer. Essa é uma região que precisa de um pouco de programação, gente, porque elas são regiões um pouco mais interioranas. A gente vai ver que elas são uma região costeira como um todo, né? Cercada, se pegar as 4 lados aí, ela é cercada principalmente a oeste e a norte por mar, e tem lugares lindíssimos, como Santiago de Compostela, né? O cume, o ponto derradeiro do caminho de Santiago, né? Que é chegar em Santiago de Compostela e ir até a catedral, que é aí a busca de todos os peregrinos. Então, já dá para a gente pensar que a Galícia como um todo, ela é uma região antiga, a gente dá para ver até pelas construções, olha aqui essas construções em Santiago de Compostela, olhem aqui que a gente dá para ver que essas construções são bem antigas, principalmente aqui no centro histórico. E ela é uma região que a produção, a elaboração de vinho, ela vai ter, até já existia, mas o ponto importante, o maior marco aqui na Galícia vai ser no Império Romano. Os romanos, quando eles chegam nessa região, e aqui a gente está falando, né, um dos pontos derradeiros, um dos extremos do Império Romano, eles trazem a cultura do vinho, né, e é a cultura do vinho para o cotidiano, né, de elaboração regular de vinho, e aí vai ter o primeiro grande boom do vinho aqui na Galícia. E claro, aí a gente vai ter, e aí tá falando vamos lá, do primeiro século antes de Cristo, né? Daí a gente vai ter dos primeiros séculos depois de Cristo, até a queda do Império Romano. E aí quando a gente vai ter a queda do Império Romano, aqui vai ter outro pico na questão do vinho, historicamente falando, que são os vinhos para a Eucaristia, que são os vinhos sacros, né? Que são a Igreja Católica mantendo a cultura do vinho para os seus ritos. E isso vai ser outro pico importante. E isso vai ser uma referência para a região, e a região começa a ser, como é uma região muito agrícola, ela começa a ser uma região representativa na elaboração de vinho, ou seja, muita uva, muito vinho, e também começa, né, os seus vinhos terem bastante prestígio no restante da Espanha, em Portugal, Península Ibérica como um todo, e até alguma coisa internacionalmente. E aí a Galícia começa a ser um ponto de referência em enologia, muitos enólogos, em reprodução de videiras, e muitas videiras saem aqui da Galícia para ir para Portugal, para ir para o restante da Espanha, até para alguns outros lugares da Europa, e muitos enólogos saem daqui. E a gente está falando aí a partir, né, do século, principalmente do século, a gente vai ter uma referência aí no século 17, 18, beleza. Mas ainda antes disso, a gente vai ter um outro marco importante, que vai ser principalmente, ali a gente está falando dos anos 1500, 1600, que vai ser a Inquisição da Igreja Católica. Onde a Igreja Católica começa, né, a fazer aquela caça às bruxas, começa a condenar muita gente, todo mundo que era contra a Igreja Católica, os ritos e tudo mais. Então muita gente começa a sair dessa região, que é uma região super importante, uma região sacra importante. Só começa a sair da Galícia, fugir da Galícia, e o vinho começa a perder muita representatividade também, porque a igreja começa a perder representatividade. Então, historicamente, é uma região super representativa quando a gente fala de vinho.
E aonde está a Galícia? Coloquei aqui no mapa para a gente se localizar. Ela fica no extremo, vamos lá, vamos chamar no extremo noroeste da Espanha. É uma região grande e ela é distinta porque mais da metade dela vai estar aí com uma influência do Atlântico bem representativo, bem importante. E aqui, gente, vamos lembrar que o Atlântico, ele traz para essa região costeira da Europa bastante águas quentes. Essas águas quentes, elas vão esfriando, claro, a gente tem esse movimento, que é um movimento que vai em direção ao polo. Essa água vai esfriando, mas ela traz muita chuva, traz muita umidade para essa região costeira. Não à toa que a gente vai ver que essa área da Galícia está no que os espanhóis chamam de Espanha Verde. Essa área aqui um pouco mais para o norte da Espanha é chamada de Espanha Verde. Por quê? Porque vem muita chuva, e sim, muita umidade. E essa umidade, claro, vai trazer muita água, e essa água vai fazer com que tudo que é relacionado com a agricultura aqui seja muito verdejante, né? Aliás, a gente está aqui bem na fronteira, só para a gente se situar, a gente está aqui ó, bem na fronteira com a região do vinho verde, em Portugal. Então a Galícia, principalmente as Rias Baixas, elas fazem aqui fronteira com a região do vinho verde. E a região do vinho verde também ganha esse nome, né? Porque ela é muito verdejante, muito bonita visualmente. A Galícia é uma das 17 regiões autônomas da Espanha. A Espanha tem 17 regiões autônomas, todas pertencem ao país Espanha. Só que como elas são regiões autônomas, elas muitas vezes permitem um outro idioma junto com o idioma espanhol, alguma coisinha, né, de variação na lei, sempre seguindo a lei espanhola, mas pode ter algumas leis um pouco mais rígidas, pode ter uma questão na própria educação, né, uma estrutura educacional um pouquinho diferente. E aqui a gente tem, além do espanhol, o idioma galego como referência. O idioma galego como uma das referências. Então, um dos grandes ápices, né, como a gente falou, vai ser aí no século XIV, século XV, né, muito por influência dos romanos depois da Igreja Católica, como uma região super importante de referência para os vinhos na Europa e principalmente na Espanha. E hoje, se a gente der uma olhada, a gente vai ver que algumas publicações, inclusive, que fazem avaliações de safra e acompanham o desenvolvimento das regiões e fazem essas tabelas de safra. Eu gosto muito dessa tabela aqui da Wine Enthusiast. Eu acho que é uma tabela bem didática, fácil da gente acompanhar, né? Principalmente para vocês. E quando tem que escolher uma, eu digo para vocês, porque às vezes tem que escolher uma tabela para ser a referência. Assim, onde que eu pego uma referência de safra? Essa da Wine Enthusiast é uma tabela bem fácil de se lidar. Quando a gente é profissional, a gente lida com várias tabelas de safras, né? Várias tabelas importantes. Então, quando eu digo para vocês, essa é mais fácil porque ela é mais bonita, ela é gráfica, ela é bem feita, ela é consistente. E vocês podem ver que a Galícia já está aqui sendo monitorada nessa tabela de safra. Não são todas as tabelas de safra que monitoram todas as regiões, né? Nem todas as tabelas que monitoram a Galícia. Mas percebam que a Galícia aqui já é monitorada, seus vinhos brancos, por essa tabela da Wine Enthusiast. Então, essa é uma tabela bem legal. Recomendo, e percebam aqui que as safras, de modo geral, na Galícia, elas não são necessariamente safras tão representativas, né? A gente vai ter uma oscilação grande por causa do clima. E os vinhos, de modo geral, são vinhos para consumo jovens. São vinhos para consumo relativamente cedo. Então, vocês podem ver, né? Quando a gente aqui nessa tabela, só para vocês se situarem, eles fazem uma marcação que eles dizem, olha, quando está marcadinho com esse verdinho aqui um pouquinho mais claro, é o vinho que já está ali, né, no seu bom momento para consumo, enfim, aquele, né, consome agora, porque daqui a pouco vai começar a decair, está no seu ápice. Então a gente pode ver que boa parte dos vinhos da Galícia ou estão aqui no ápice ou já até estão decaindo um pouco mais, né? E a maioria já em declínio. Em declínio por quê? Porque não é uma região famosa e não é comum vinhos tão concentrados, tão intensos. E percebam que vai ter uma oscilação muito grande da qualidade média
da safra. E aqui eu não estou falando dos vinhos, tá, gente? Aqui a gente está falando da safra. E aí, claro, a gente vai ter uma influência super importante de cada local, cada produtor e tudo mais. Mas vamos avançar um pouquinho e vamos dar uma olhada na região como um todo. Porque a Galícia, ela é formada de 4 províncias. As províncias na Espanha são os nossos estados. Essas 4 províncias são 4 províncias grandes, né? Que é famosíssima, né? A província, né, de La Coruña, né? Coruña, província de Lugo, província de Pontevedra, que é uma das mais importantes aqui, e a província Ourense. Então, são as 4 províncias que a gente tem aqui. Mas o que mais interessa para a gente não são necessariamente as províncias, mas é onde a gente está vendo marcadinho, colorido, que são as regiões que aqui na Galícia e na Espanha, como quase em todas, regiões demarcadas, chamadas de denominação de origem, para os vinhos dentro da Galícia. E a mais famosa, disparado, é essa verdinha aqui, chamada Rias Baixas. Essa é a mais famosa hoje, denominação de maior volume, maior destaque. Depois a gente vai ter, e a gente vai olhar elas daqui a pouco um pouquinho mais de calma, né? A gente vai ter a região ADO de Ribeiro, a gente vai ter uma que é hoje a menina dos olhos da região, que é a Ribeira Sacra. A gente vai ter um pouquinho mais aqui para o sul, Monterrey. E a gente vai ter aqui bem já na fronteira, o Castilho e León, já bem na fronteira aqui, já próximo a Bierzo. O Bierzo não pertence à Galícia, tá, gente? Mas é uma região que também está famosa pela Mencia. Valdeorras, que é uma região que está ficando bem famosa por alguns vinhos brancos, até um pouquinho mais concentrados, enfim, a gente vai ver daqui a pouco. Então dá para a gente se situar aqui nessas regiões. E a Galícia, ela é muito famosa pelos seus rios. Tanto que um dos apelidos da Galícia é a terra dos 1000 rios. Ou a terra dos milhares de rios. Porque quando a gente faz a tradução do galego, né, para português ou para inglês, enfim. Então é uma terra de muitos rios. E claro, vai ter um rio aqui, que é um dos mais importantes, que é o rio que vem literalmente cruzando a Espanha, vai cruzar e vai fazer fronteira aqui com Portugal, que é o rio Minho. Então o Minho, ele vem cruzando, vem lá de Lugo, né, cruzando boa parte da Galícia, atravessa a Galícia toda, faz fronteira aqui com Portugal. Inclusive Portugal tem uma região aqui chamada Minho, né, região do vinho verde, mais ao norte, que é a mais famosa, que é super importante, mas são vários rios, né? A gente tem uma junção aqui de outro rio importante, que é o rio Sil. A gente tem vários rios bem importantes aqui. Até vou dar um zoom aqui para vocês darem uma olhada, um pouquinho mais de atenção. Vocês vão ver a quantidade de rios que a gente tem, né? Rio Ula, que até vai fazer essa sub-região aqui de Rias Baixas, para a gente dar uma olhada. Então, são vários rios importantes aqui. E quando a gente fala especificamente até das Rias Baixas, até para a gente, esse mapa vai nos ajudar a entender. As Rias Baixas, elas ganham esse nome, que é essa área aqui mais externa, mais marítima, vamos chamar assim, da Galícia. Ela ganha esse nome de rias por causa dessas esplanadas que acontecem aqui, ó, aonde o mar literalmente entra continente adentro, e essas esplanadas, elas têm o nome de rias. Então, por isso que aqui chama as Rias Baixas, né? As esplanadas baixas. Que, na verdade, essas esplanadas, nada mais, nada menos do que eles recebem os rios, né? Os rios acabam desaguando muitas dessas esplanadas e aí, né, se torna o oceano. E um dos destaques aqui também são vinhas velhas. São vinhas antigas. Principalmente de vinhas, né, de uvas tintas. E a Mencia é uma dessas uvas que aparecem bem aqui. Mas legal, vamos avançar um pouquinho, e é legal a gente já pegar essa referência de Espanha verde para essa área. Por quê? Porque ela é muito verdejante. Chove bastante, principalmente na região costeira, né? A chuva vem do mar, então as áreas mais úmidas, mais chuvosas, chega a chover quase 2.000 milímetros ano na região costeira. E conforme vai indo para o interior, ficando mais continental, vai bloqueando a chuva e vai diminuindo a incidência de chuva.
E, gente, se a gente falar, por exemplo, das Rias Baixas, que é bem, né, literalmente região costeira, que recebe mais chuva, 2.000 milímetros, gente, é muita água no ano. É muita chuva. 1.800, eles registram, né, entre 1.800 e 1.900. É muita chuva. É muita umidade. E aqui só consegue amadurecer bem. Aliás, olha essa foto, né? Aqui, ó. Aqui os nuvenzinhos aqui. Só consegue amadurecer bem, e é um dos grandes destaques da região, é a grande quantidade de horas de sol. Porque quando chove, chove muito. Mas daqui a pouco abre, as nuvens saem, abre e começa a ter bastante incidência de sol, bastante radiação solar. E essa radiação solar ela é fundamental para fazer um amadurecimento da uva adequado. Só que a gente está falando nubla, chove, abre sol, nubla, chove. Vai fazendo com que o amadurecimento das uvas aqui na região sejam mais longos, mas vai fazendo uma retenção de acidez bem destacada. Ou seja, é uma região que se destaca pelos seus vinhos com uma acidez maior, com uma acidez mais destacada. E aí daqui a pouco a gente vai ver, o vinho que a gente vai estar degustando, ele é um vinho de uva tinta, né? Vou mostrar para vocês aqui. É um vinho de uva tinta, é a Mencia. A Mencia, o grande destaque de amadurecimento da Mencia não é nas regiões mais úmidas, mais, né, costeiras, são nas regiões mais interioranas. E aonde consegue amadurecer são nas regiões com amadurecer bem, né? Regiões um pouco menos úmidas e que tem uma boa incidência de radiação solar. Porque o sol não é só calor, o sol também é luz. Essa radiação é fundamental para o amadurecimento das uvas e é onde consegue as uvas tintas amadurecer como a Mencia. Então esse é um bom exemplo, né, que consegue amadurecer bem por essa quantidade maior de radiação solar. Legal. Voltando um pouco para a nossa apresentação, eu até vou deixar aqui para vocês olharem o vinho, daqui a pouco a gente vai estar degustando. Essa área aonde está localizada a Galícia, e vocês podem ver aqui essa referência, né, de Espanha verde, porque é onde recebe mais incidência de chuva, mais umidade. A gente sabe que a parte central da Espanha ela é muito seca, muito quente, e aí vai ter um perfil de vinho, né, nessa parte seca e quente, mais alcoólico, a fruta e o caráter aromático de sobrematuração, que é exatamente o contrário do que acontece na Galícia. O que a gente vai ter de referência aqui na Galícia? Aqui na Galícia, a gente vai ter a referência de vinhos muito mais frescos, mais leves, aquele caráter para vinhos brancos um pouco mais cítrico, um cítrico maduro, para vinhos tintos aquele caráter um pouco mais, normalmente um floral, aquela nota de fruta mais fresca, normalmente aquelas frutas vermelhas, um toque de fruta preta mais fresco, acidez destacada, um pouco menos de álcool, pouco menos de corpo. Então faz um contraponto importante para o restante dos vinhos da Espanha como um todo. Só que daí a gente falou, né, daquele ápice que teve na Galícia, principalmente, né, romanos, depois Igreja Católica. Com o passar do tempo, e aí principalmente, né, com o passar da Inquisição, a Igreja Católica perdendo força, o vinho da Galícia começou a se tornar um vinho muito popular. Um vinho que começou a perder muita qualidade, começou a se tornar um vinho muito focado em preços baixos. E isso foi até os anos 80. Quando surge a comunidade europeia como um todo, quando vai, né, surgir o conceito de União Europeia, a partir da metade dos anos 80 e anos 90, a viticultura na Galícia, porque aí começa a ter muito investimento, né, centrado em viticultura, não só na Espanha, né, em outros países como um todo, na Itália, França. A França sempre teve um posicionamento mais destacado de valorização, mas outras regiões não, né, outros países como a Espanha, Portugal, a Itália. Começa a ter muito investimento da comunidade europeia. E aí começa de novo a crescer o nível de qualidade dos produtos e o destaque da região. Então, a partir dos anos 80, principalmente anos 90, é que vai ter de novo a ascensão da Galícia. E a Galícia começa a ter protagonismo de novo. Começa a ter destaque de novo. Claro, esse destaque ele é lento, porque como a gente está vendo, e aqui esse mapa ele é um mapa bem bacana, que ele é um mapa de volume de chuva,
né? Quantidade de chuva. E percebam aqui tem o índicezinho para vocês conseguirem se situar. E aqui a gente tem a Península Ibérica como um todo, Espanha e Portugal. Percebam aqui que essa área é a área mais chuvosa da Espanha. Tem áreas aqui costeiras que chegam a passar, né? Chega aos 2.000 milímetros de chuva. E aí a gente vê que a Galícia como um todo vai ter essa incidência de chuva bastante alta. E percebam aqui, até para a gente se situar, porque depois a gente vai falar um pouquinho das denominações aqui dentro, percebam aqui que conforme a gente vai ficando mais interiorano, vai tendo um pouco menos de chuva. E é essa alta quantidade de chuva, essa alta quantidade de, entre aspas, né, de longo amadurecimento mais lento e até menor amadurecimento do que em outras áreas, não que o vinho seja, não, a uva não amadureça, não é isso, mas vai amadurecer com um frescor maior, vai dar um novo destaque para essa região. Por quê? Porque vamos lembrar que nos anos 90, começo de anos 2000, o boom do mundo são os vinhos ao contrário disso. Vinhos carregados, concentrados, sobrematurados, com aquele caráter de fruta, né? Com sobrematuração, muita fruta negra, aquela intensidade, né? Fruta às vezes até de sobrematuração no sentido de geleia, compota, vinhos alcoólicos, encorpados, muita madeira. Aqueles vinhos, né, super extraídos, né? Os americanos chamavam, né? Os vinhos blockbuster, né? Tudo para cima, né? Aqueles mega vinhos. E a Galícia, ao pouco, foi, né, ganhando seu espaço, não por esse estilo de vinho, por um vinho muito mais leve, muito mais fresco. Hoje, é o contrário, o mundo está procurando vinhos mais leves, vinhos mais frescos, vinhos mais delicados, vinhos mais diretos, vinhos mais fáceis de beber, vinhos mais alcoólicos. E a Galícia hoje, então, está na menina dos olhos, na crista da onda, né? Crista da onda é um termo velho, né? Entrega a idade do produto. Tá hoje como menina dos olhos aí de muitas dessas revistas, autores, críticos e tudo mais. Então, prestem atenção, porque cada vez mais a gente vai ver vinhos da Galícia aparecendo aí na história. Ok? Ok, mas vamos entender, porque a gente não pega vinhos, não compra vinho escrito Galícia, né? Galícia, e não pega vinhos com essa referência, né? A gente pega vinhos com as denominações dentro da Galícia. A gente pega vinhos escrito lá, Ribeira Sacra, a gente pega vinhos escrito Rias Baixas, a gente pega vinhos escrito lá, né, Valdeorras, a gente pega essas referências. Para a gente entender isso, vamos entender um pouquinho da pirâmide hierárquica da Espanha. Pirâmide hierárquica das indicações geográficas. E na Espanha, a gente tem níveis diferentes. Sendo que a grande maioria dos vinhos da Espanha são classificados como denominação de origem, DO. Claro que abaixo e acima disso, né, e assim DO é a maior referência, mas a gente vem desde os vinhos, né, chamados de vinho de Espanha. Vinho de Espanha são os vinhos genéricos, vem de qualquer área da Espanha, até pode vir uva de fora da Espanha. Vinho de la Tierra, né, que eram as referências como o IGT italiano, né, que, ou seja, é um vinho que marca uma área geográfica para dizer, olha, o vinho e a uva vem de uma área específica. Depois, o vinho de qualidade e indicação geográfica, né, que tá caindo, que é uma transição que os espanhóis têm entre o vinho de la Terra até virar uma denominação de origem. Eles têm uma transição que está caindo, isso aqui cada vez menos a gente vai ver. E a grande maioria dos vinhos espanhóis são essas denominações de origem. A Espanha tem mais de 70 denominações de origem. Acima disso, a gente tem as denominações de origem qualificadas, que na Espanha a gente só tem duas, que são as grandes referências da Espanha, né? Que é Rioja e o Priorat. E tem áreas crus específicas, né? Os vinhos de pago. Isso a gente conta numa outra história, numa outra aula. Tá? O que nos interessa aqui é a gente saber essa estrutura hierárquica. A gente tem na Galícia tanto vinho de la Tierra, aqueles IGTs, sinônimos, né? IGTs, e denominação de origem, que são as grandes maiorias. Na Espanha como um todo, a maior parte dos vinhos são de denominação de origem. Ok, avançando um pouquinho, a gente fala, e é legal a gente lembrar sobre isso, que a Espanha tem um bom direcionamento
de modo geral. Claro que isso vai variar de denominação para denominação, mas isso na Espanha é bem mais rígido, que são as indicações que a gente chama, né, de classificação de refinamento dos vinhos, de amadurecimento e envelhecimento. E isso para tinto e para branco. Então, na Espanha é bem comum as citações, né, de vinhos. Vou tomar um gole d'água aqui. As citações dos vinhos. Que normalmente, quando só vem a citação da região, é aqueles vinhos que a gente chama de jovens, né, aqueles vinhos jovens como um todo. Depois, aí já vai vir com indicação e citado quando é criança, reserva e gran reserva. Por quê? Criança, reserva e gran reserva indica um maior tempo de passagem por madeira e também um maior tempo de passagem em garrafa antes de ir para o mercado. A ideia é que os vinhos vão para o mercado mais prontos e até um pouco mais complexos, um pouco mais intensos, porque para o vinho ficar mais tempo em madeira, ficar mais tempo em garrafa antes de ir para o mercado, o vinho precisa ser mais concentrado. Para o vinho ser mais concentrado, precisa ter uvas de maior qualidade para fazer vinhos mais intensos como um todo. Então, normalmente, não estou dizendo que seja relacionado à qualidade, mas a gente sabe que vai ter uma intensidade normalmente maior, um perfil diferente de vinho quando a gente fala dos vinhos tradicionais, os criança, depois reserva e gran reserva. Isso vale para branco e para tinto. E isso também vale para vinho rosé, que é a nova onda do vinho espanhol agora. São esses vinhos rosés aí, né, voltando a ganhar protagonismo, e a gente viveu a onda, né, que vinhos rosés eram super desprestigiados, a Espanha sempre produziu bastante vinho rosé, mas vinho rosé de baixa qualidade e tudo mais. Então prestem atenção nos vinhos rosés como um todo. Os rosés normalmente seguem a onda, as referências dos vinhos brancos. Ok, que só para a gente lembrar disso, porque o que nos interessa hoje é, na verdade, a Galícia como um todo e as suas áreas vitivinícolas, principalmente suas áreas vitícolas, ou seja, de vinhos finos, ok? E aqui o que a gente tem? Então dá para a gente começar a gente dar uma olhada aqui, que essas áreas, e a gente vai ver que as áreas, percebam que as áreas de produção de vinho, está tudo marcadinho aqui colorido, elas são áreas que elas estão acompanhando os rios. E por que acompanhando os rios? Porque são as áreas de encosta, porque essas são áreas muito pedregosas, tem muitas cadeias montanhosas. E as encostas são as melhores áreas, principalmente quando a gente fala dessas regiões mais interioranas, mais continentais. Depois, as regiões costeiras, né, as rias baixas como um todo. Muitas delas também acompanhando os rios. E também a gente vai ter aqui áreas um pouco mais planas, um pouco mais baixas e mais úmidas. E aí a gente começa a ver, nesse mapinha já é uma citação, das denominações de origem. E aí lembrando que denominação de origem na comunidade europeia é chamada de DOP. Então DOP é para toda a comunidade europeia. E os vinhos de indicação geográfica normalmente são chamados de GP. Lembrando que GP aqui na Espanha, eles chamam de Vino de la Terra. E as DOPs na Espanha são as DOs, as DOCAs, principalmente, ok? Aqui na Galícia, a gente só tem DOP. E aqui a gente tem 5 DOPs importantes. Ou seja, 5 DO, denominação de origem, e a gente tem 13 IGPs. Os IGPs são menos representativos. São áreas que, de modo geral, definem, ali tem uma determinada característica, os vinhos ainda têm um volume maior, mas as uvas vêm daquela região, vêm daquela citação, vêm daquela área, e que depois vão, né, tentar virar uma DO futuramente. Começar a ter daqui a pouco regras mais rígidas, né, fazer um vinho com um perfil, né, um direcionamento daqui a pouco de estilo, de qualidade, e começar a migrar. Tenta virar uma denominação de origem aí com o passar do tempo, ok? Mas aqui para a gente começar a situar, então, 13 GPs, 5 DOs. As DOs, elas vão estar principalmente aqui, começando a região costeira, aqui até aqui, essa marcação. As rias baixas são divididas em 5 sub-regiões, depois eu falo um pouquinho sobre elas. Depois a gente vai ter outra denominação de origem chamada Ribeiro.
Avançando um pouquinho mais, a gente vai ter uma terceira denominação de origem chamada Ribeira Sacra. Uma quarta, aqui um pouco mais para o sul, chamada Monterrey. E aqui, já entrando em Castilho e León, a gente tem mais uma chamada Valdeorras. Então, 5 denominações de origem dentro da Galícia. E aí a gente vai ter as IGPs, e até para quando a gente vai citar as IGPs aqui dentro, né, ou seja, os vinos de la terra, eu coloquei aqui esse mapa, que é o mapa oficial da Wines of Spain, né, que eles falam dos vinhos da Espanha como um todo, e aqui para a gente só achar as 3, só saber que elas existem, né, a gente tem uma aqui bem em Pontevedra, a gente tem um pouquinho mais ao norte, e a gente tem aqui uma um pouquinho mais para o sul, com os 3 vinos de la terra aqui. Os vinos de la terra, gente, de modo geral, aqui são muita uva branca, né? Alguma coisinha de uva tinta, um vinho mais genérico, um vinho mais só para ter a citação de que o vinho vem de uma determinada área. Mas o mais importante aqui, disparado, são as DOs. Aí as DOs, sim. E aqui nesse mapa, dá para a gente começar a se situar nessas DOs. Por quê? Porque aqui a gente começa a entender muito das influências geográficas e o quanto elas impactam no estilo, na categoria, no perfil de cada vinho. Então vamos começar a nos situar com maior consistência. Região costeira são as Rias Baixas. Essa denominação de origem, ó, tudo marcadinho como DO, a mais importante. Depois, seguindo o rio, ou na verdade o rio, né, vem da parte central e vai até o mar, a gente tem a região de Ribeiro, que já é região montanhosa. Depois, região de Ribeira Sacra, que é uma região grande, mas com volume relativamente pequeno, porque é uma viticultura muito íngreme, até mais do que Ribeiro. Valdeorras e Monte Rei. Eu vi alguns de vocês falando, já vou abrir para umas perguntas, eu vi alguns de vocês perguntando sobre a questão de Bierzo. Bierzo não pertence à Galícia. Por mais que Bierzo esteja aqui, literalmente, né, dividindo, fazendo fronteira com Valdeorras, Bierzo já pertence a Castilho e León, que é outra região. Então, Bierzo não pertence à Galícia. Né? Depois a gente faz uma aula mais adiante aí, fala sobre Castilho e León, sobre Bierzo, porque vale a pena. Vale muito a pena. Então, a gente está aqui. Essa é a nossa área da Galícia. Mas percebam que áreas de viticultura são bem relativamente poucas, né? Você pegar a área geográfica como um todo, a área de viticultura ela é bem menor. E por que ela é bem menor? Exatamente porque a gente tem uma região aqui extremamente acidentada, com altitudes diferentes, aonde tem áreas que não tem como literalmente colocar vinhas. Áreas onde é muito caro colocar vinhas. Algumas seria possível, são possíveis, mas são muito caras. A gente tem pouca mão de obra. Então, né, não é fácil. É uma viticultura aqui que ela é muito artesanal. A gente vai começar a ver. Né? É um solo muito pedregoso. Um solo que precisa, literalmente, fazer um trabalho artesanal de condução de videira, de plantio, de manuseio. É muito trabalhoso. Então já dá para a gente pensar que quanto mais extremos são essas regiões, mais difíceis, mais caro vai ser o vinho. Não tem como fugir disso. São vinhos caros. Agora, são vinhos que cada vez mais entregam características de maior relevância. E aí a gente começa com a nossa primeira região, que são as Rias Baixas. Mas antes disso, deixa eu trazer aqui algumas perguntas de vocês, que eu acho legal da gente já começar a fazer algumas interações aqui. E aí daqui a pouco a gente vai avançar nas DOs, nas denominações de origem, entender um pouquinho sobre elas. Aí eu vou degustar o vinho, antes de entrar na DO, eu vou degustar o vinho com vocês. Mas deixa eu responder aqui algumas perguntas. Deixa eu ver o que eu consigo ver aqui com vocês de perguntas, muita interação, falando sobre a aula, legal, que os vinhos vocês provaram. Muita gente não provou vinhos da Galícia ainda, ok? Ou talvez já tenham provado, mas não lembravam, ou talvez tenham provado e não sabiam que era da Galícia. Né? Por exemplo, Rias Baixas, daqui a pouco provaram, não sabiam que era daqui. Mas deixa eu pegar algumas perguntas aqui. O Fernando tinha perguntado, os produtores não têm prejuízo com o surgimento de fungos no vinhedo devido a essa alta umidade? Tem, mas tem algumas vantagens, tá?
A região geograficamente tem algumas vantagens. Primeiro, tem uma certa quantidade de vento, isso ajuda a tirar um pouco da umidade dos vinhedos. O solo, ele é um solo pedregoso, então ele não retém a umidade na superfície. Essa chuva, quando ela vem, ela infiltra, né? Então não fica na parte superficial, que é o mais prejudicial, até é bom, porque quanto mais infiltra a água, tem uma tendência a raiz da videira ela ir buscar essa água, então a raiz também vai infiltrar em maior profundidade. Quanto maior profundidade ela não vai só buscar água, ela vai trazer micronutrientes, minerais diferentes que vão normalmente trazer mais intensidade depois na uva e que isso vai se refletir no vinho também. E muitos desses vinhedos eles estão em encosta, aonde não retém água, onde a chuva vai descer literalmente, e a gente vai daqui a pouco vai começar a olhar, Fernando, que essas encostas normalmente a gente viu, né, acompanhando, boa parte das áreas acompanhando o rio. Essas áreas que normalmente vai ser um fundo, no fundo do vale vai ser um rio, não, e as videiras não estão no fundo do vale, estão nas encostas, favorece muito o escorrimento da água em direção ao rio. Então a gente tem essa possibilidade aqui de lidar um pouco melhor com a umidade. Mas uvas tintas tardias aqui vão ter um pouco mais de dificuldade. Não são todas as uvas aqui que conseguem, né, amadurecer tão bem os seus vinhos. Então, normalmente uvas um pouco mais precoces e intermediárias. O Marcel perguntou, os vinhos das regiões mais internas tendem a ser de maior qualidade devido a menos chuva? Não dá pra gente falar assim que tende a ter maior qualidade, Marcelo, mas como tem um pouco menos de chuva, tem um solo mais pedregoso, tem encostas e muitas dessas encostas com uma exposição solar um pouco melhor, né? Ou seja, recebendo sol, principalmente leste, sudeste, que pega sol desde a manhã, e isso é um ponto relevante. Vamos pensar o seguinte: à noite aqui a gente tem áreas de altitude. À noite é fria, principalmente maior altitude, as noites são mais frias. Tem até algumas áreas costeiras que até tem neblina. Quanto mais cedo de manhã começar a ter incidência solar, mais rápido começa a aquecer os vinhedos. A uva começa, né, a videira começa a trabalhar, metabolizar, a acelerar o processo de amadurecimento da uva. Então, essa amplitude térmica é favorável. E quando a gente tem sol a partir da manhã, normalmente são áreas de maior qualidade, porque a videira começa a amadurecer de forma mais intensa e uma região mais úmida, mais chuvosa. E com amplitude térmica é melhor que ela comece a receber sol mais cedo. E, principalmente, que a gente vai ter, então, essas videiras com exposição leste, ou seja, pegar o sol desde a manhã, e exposição mas também mais voltadas para o sul, porque vão ficar de frente para o sol. Lembrando que aqui a gente está no hemisfério norte, então o sol ele vai passar na linha do Equador, vai ficar então para o sul, então as videiras que estão para o sul vão receber mais quantidade de sol. E essa maior quantidade de sol vai ajudar no amadurecimento de outras uvas, então quanto mais central favorece algumas uvas um pouquinho mais, que precisam um pouquinho mais de amadurecimento, principalmente algumas uvas tintas. Mencia é um exemplo. Legal, tem outras uvas, a gente vai ver daqui a pouco, mas Mencia eu acho que é a grande menina hoje né, quando a gente fala da Galícia como um todo. O pessoal falando sobre a questão dos vinhos que degustaram, legal. Boas referências, né? Eu vou degustar um vinho com vocês, e aí eu acho que é legal. Eu vou degustar um vinho com vocês que é de Ribeira Sacra. Ele é um produtor, é um estilo de produção bem mais artesanal, de menor intervenção. Se chama as Ferreiros de Couto. Ferreiros, né? Faz quase um som de I, né? Ferreiros de Couto. Ferreiros do Couto com esse vinho chamado Corteada. E a gente pode ver até nesse rótulo, né? Que a gente... Ele marcado aqui. Ele... Aqui escrito em galego, ó. Falando Eurishi, né? Aqui, ó. Em galeguinho, ó. Bonitinho, né? Legal. 2018. Ele é Mencia. Ele é de vinhas mais antigas, enfim. Mas vamos provar esse vinho. Eu tô curioso para entender um pouquinho suas características. Eu tirei uma dose agora há pouco, né? Então eu tô curioso para entender suas características. Então, antes da gente entrar um pouquinho nas sub-regiões, vamos degustar esse vinho. Vou tomar um gole d'água, né, para já dando uma hidratada. Então, visualmente, ele é um vinho bastante límpido,
Intensidade média menos para pouca, né? Ele é um vinho que tem um pouco menos de intensidade. Para vocês verem que ele tá aqui nesse ângulo não é tão bom, mas a intensidade média menos. Ele lembra um pouco aquela corzinha, para quem não tá acostumado com mencia assim de menores, de menos extração, essas mencias mais delicadas. Ele lembra um pouco quase uma notinha de pinot, assim. Lembra até um pouquinho de corvina italiana. A cor, tá? Só a cor. É um vermelho rubi bem, é um vinho tranquilo, né? Visualmente límpido, não tem nada, né, que desabone ele aqui. Ele tem uns pequenos pigmentos. Ele é um vinho que ele deve receber menor intervenção, então ele tem umas pequenas precipitaçõezinhas aqui, né? Acho que até formação de cristais, ainda para ver se vocês conseguem ver aqui, ó, nessa, e tem que trocar de câmera aqui para vocês, que a gente vê aqui na taça, ó. São pequenos cristalzinhos, cristais de tartarato. Então, vinho que tem menos tratamento, tem menos estabilizações, e ele é um produtor um pouco menos de menor intervenção. Então é legal, visualmente, mas é bastante brilhoso. Eu colocaria isso como observação. E um vermelho, é um vinho tinto tranquilo, um vermelho rubi aí, bastante rubi, né? Não tem borda, aquele rubi bem presente, assim. Bem, é o típico, né? Vermelho rubi. Tá, vamos no nariz. Nariz. Ali já dá pra ver que é um estilo diferente do convencional, né? Principalmente quando a gente fala de Espanha. Então, ele tem uma intensidade, tá? Ele já tá aberto aqui faz alguns minutos, né? Mas a gente tá falando aí de vinho com uma intensidade média quase subindo, quase um média a mais. E uns aromas aqueles aromas menos comuns dos vinhos espanhóis. Então, a gente tem aqui uma fruta vermelha, tem uma nota terrosa, né? Tem um toque floral, que é uma flor um pouco mais seca. Tem um toquezinho, aquela mistura, né? Meio de ervas, assim, aquelas ervas secas, toque daqueles ervas, tá, quase um toquezinho, aquelas ervas que a gente faz chás. Mas ele tem a fruta vermelha, se não é a fruta predominando, né? Super intensa, direto, como muitas vezes a gente encontra em outras regiões e até outros produtores. Legal. Bom perfil. Bom, o nariz é correto, a intensidade é média, indo para média mais. E esses primeiros aromas aí que a gente definiu. Vamos agitar a taça agora. 3, 4 voltas. Legal. Agitando a taça, ele muda um pouco o perfil. Ele fica... A gente não sente a pungência do álcool no nariz. Ele fica um pouco mais frutado. E ele fica com essa nota floral seca. Quase aquela nota de hibisco. Sabe aquela flor de hibisco que a gente usa para fazer chá? Um pouco mais evidente. Essa nota um pouco mais... alguma coisa de ervas, ele é aquele vinho um pouco mais etéreo, né? Aqueles aromas um pouco mais, né? Aqueles aromas tão diretos, tão francos, né? Tão da fruta, ou tanto da madeira que tu não sente esses aromas esses secundários aqui, estão bem menos presentes. Sente muito mais esses aromas primários e alguma coisa já do terciário aparecendo. Legal, curioso. Colocar na boca. É muito essa linha desses aromas bem mais elegantes. Dá pra sentir assim aromaticamente, é um vinho menos extraído. Boca. Hum. 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 Mas é mencia, né? Acidez. Vamos botar como muita. Só que não é só acidez, né? A mencia tem isso. Mencia tem essa estrutura tânica. Normalmente é uma estrutura tânica ali média. Mas é bem marcada, né? Essa estrutura tânica ela é bem evidente. Em boca, a acidez é muita. Então, assim, é um vinho seco. Vou tomar um segundo gole, né? Esse primeiro gole a gente não avalia, presta atenção nessas características mais evidentes, assim. A partir do segundo gole a gente começa a avaliar, mas já dá pra ver, né? Aquele vinho que tem uma tensão, né? Tensão super intensa em boca, né? Aquela tensão ácida, assim, né? Super marcado. E é um vinho seco, né? Extremamente seco. A gente sente. E ele tem uma nota quase mineral, tem uma nota quase salina, assim. Ele é um pouquinho mais salgadinho. Vou colocar na boca agora. Hum. É um vinho seco, tanino médio. Um pouquinho mais marcado. Tem. É um vinho que tem o álcool médio, quase médio mais. O corpo dele é médio, quase médio menos.
né? Botar médio menos, talvez até encaixe melhor. E acidez já para muita, médio mais para muita. Muita acidez, né? Significa essa acidez presente por bastante tempo. Mas o sabor do vinho fica com acidez, mas muito mais delicado, né? Com esses aromas mais menos concentrados, menos extraídos. Um vinho bem mais, né? Eu acho que o produtor aqui gosta de expressar essas características, né? Principalmente de local, né? Deixar a uva se expressar. Não, provavelmente quem não tem a passagem por madeira nova, né? Eu acho que eles usam, se eu não estou enganado, que eles usam botes, né? Aqueles mildes, né? Não tão grandes também, antigos, e fica com essa nota um pouquinho mais terrosa, fica com essa nota um pouquinho mais gostosa, ó, bem, bem gostoso. Legal o vinho. Persistência dele é uma persistência média, quase média mais de sabor e acidez. Fica por bastante tempo, assim. É um vinho gostoso, bem gostoso de provar. Um pouco menos comum, um pouco menos convencional, mas nessa linha mais, né, de menor intervenção, essa linha é legal. Bom, bom produto, não tinha provado ainda. Gostei. É um vinho que eu comprei na Cellar, um vinho que era na faixa aí dos seus um pouco mais caros, né? São vinhas velhas, enfim. Vinho, acho que fica na faixa dos seus R$ 300, se eu não estou enganado, talvez um pouquinho menos. Mas gostoso. Vinho que entrega bom Mencia e de Ribeira Sacra, que é uma região difícil, que é uma região que a gente vai ver daqui a pouco, que não é uma região fácil para produção de vinho. É uma região difícil, assim como um todo. Legal, gostei. Gostei do vinho. Acho que o vinho entrega bem, assim. E pouco convencional no sentido. É uma linha que cada vez mais está presente nesses vinhos mais. Esses vinhos mais de menor intervenção, o vinho deixando ele se expressar sem tentar deixar o vinho mais redondo, né? Deixar o vinho ele se expressar como ele gosta, assim, como o local permite, tudo mais. Legal, gostei. Vamos chegar em Ribeira Sacra daqui a pouco, mas antes de chegar em Ribeira Sacra, vamos falar das Rias Baixas, que é essa região costeira, muitíssimo verdejante, aonde a gente vai ter regiões, áreas planas, principalmente mais costeiras, e conforme vai entrando para o continente, vai tendo esses relevos aonde desvia uma parte da chuva. Mas percebam aqui que a gente tem nuvens, mas tem bastante insolação. Então, é uma região muito bonita, uma região onde tem uma uva aqui que ela tem um protagonismo um pouco maior, né? Que é uma uva branca que dá o norte, principalmente para os vinhos da denominação Rias Baixas. E aqui a gente já está falando da denominação, que é a Alvarinho, né? O Alvarinho em português, Alvarinho em espanhol. E ela representa, né, um grande percentual nas Rias Baixas aí. Então, mais de 90% dos vinhos tem essa citação, né? Ou seja, vão ter a Alvarinho presente. E ela vai dar o direcionamento da grande maioria dos vinhos aqui. E a Alvarinho a gente sabe, né? Que ela tem uma intensidade um pouco maior de aromas e sabores, tem aquela acidez mais destacada, mas faz vinhos não muito encorpados. São vinhos que têm muito mais esse direcionamento de frescor. E se a gente der uma avançada, até trouxe o perfil, né, médio aqui da Alvarinho para a gente se situar, ele tende a ter, né, esse destaque para aroma e acidez, normalmente acidez média mais para muita, e esse álcool e esse corpo, normalmente aí de um médio menos para um médio. Como ela é uma uva que ela tem destaque para sua acidez, principalmente essas notas um pouco mais cítricas, e às vezes até um cítrico, não é aquele cítrico tão verde, mas aquele cítrico um pouco mais maduro, né? Aquela nota de limão siciliano, uma toranja, uma nota que remete a um cítrico um pouco mais maduro, né? Não tão verde. A maioria dos vinhos não tem nem passagem por madeira. Então, alguns, claro, fazem, mas deixa que esses aromas primários da fruta, essas notas que muitas vezes lembram até um toque de capim cidreira, lembra um toquezinho, às vezes um toquezinho floral de até aquela camomila, aquela florzinha branca de camomila. São a grande, né, referência aqui, os aromas muito mais diretos, muito mais francos. E quando a gente vai olhar a região, né, a denominação como um todo, Rias Baixas, a gente vai ver aqui que são permitidas uvas brancas e uvas tintas. As uvas tintas aqui vão ter um protagonismo menor, até ganhando uma relevância,
né, principalmente as regiões mais internas. E aqui a gente tem 5 sub-regiões dentro das Rias Baixas. Um pouco mais para o norte aqui a gente tem Ribeira de Ula. A gente vai ter aqui Val de Sanés, né, que é uma área também bem importante, sendo essa aqui, Val de Sanés e o Rosal aqui no sul, são as áreas de maior volume, maior destaque, grande protagonismo são para Alvarinho, com certeza. Sotomayor, que é uma areazinha bem menor, que é a menor sub-região aqui das Rias Baixas, e o Condado do T, que é uma área que a gente está acompanhando e cada vez mais a gente vê atenção voltada para essa área. Ela ainda tem um pouco menos de destaque, né, do que o Val de Sanés e o Rosal, mas já, olha, aqui algumas áreas de encostas, a gente percebe aqui, ó, que está marcadinho em verde, os rios, então são muitos rios, e as áreas dos vinhedos normalmente acompanhando esses rios. E aqui no Condado T a gente já tem um pouco mais de encostas, a gente já tem um pouco mais aqueles vales com o rio lá no fundo. E aqui tem um destaque, eu vou falar quando a gente vai em outras áreas, principalmente Ribeira Sacra, que a gente tem um fenômeno aqui que é físico, né? O ar frio, ele desce e a tendência do ar quente é subir. Como os vinhedos estão em áreas um pouquinho mais altas, também favorece o amadurecimento das uvas, que são não tão precoces, uvas que precisam um pouquinho mais de amadurecimento. Grande protagonista aqui, com certeza, Alvarinho. Tanto que a Alvarinho, ela dá o direcionamento para as classificações dentro da DO. É claro, a gente precisaria de uma aula específica só para falar de Rias Baixas, para entender um pouco toda a denominação, mas Alvarinho é a grande uva. E ela, inclusive, dá referências quando é 100%, ele pode escrever Rias Baixas Alvarinho, pode escrever quando vem de uma sub-região específica, né? Isso aí também vou fazer uma aula em breve aí para você sobre essa nova onda da Europa das menções geográficas adicionais. Hein? Vou fazer uma aula logo para você sobre isso, porque eu acho que é super relevante, né? Essa mudança que está acontecendo, né? Itália, França, Espanha cada vez mais, né? Que não deixa de ser áreas cruz dentro das regiões as Rias Baixas têm. E também permitido, né, os vinhos espumantes e os vinhos tintos um pouco menos convencionais. E até eles têm, né, uma citação que eles podem, que é o barrica, quando tem um certo tempo de passagem mínima aí por madeira. Mas não é o maior destaque, mas o maior destaque são os vinhos brancos aí, com esse perfil que a gente falou, né, essa tensão mais ácida, mais fruta direta, fruta fresca. E aí a gente vai ter, né, muito desses formatos de garrafas diferentes. É uma região que exporta muito. E hoje, né, cada vez mais ganhando mercado por esses vinhos mais frescos. E a gente vai ter diferentes perfis. E que são vinhos muito bons para harmonização, principalmente para frutos do mar, para ceviches, peixes como um todo. Tem alguns, né, carnes brancas menos intensas, assim. Eu adoro muito, adoro fazer frutos do mar com vinhos das Rias Baixas. São espetaculares. Espetaculares. Ok, a gente falou da região costeira. Galícia, região costeira, Rias Baixas. Só que agora a gente vai para as partes mais interioranas, aonde a gente vai ter esse cenário aqui. Gente, olhem isso. Olhem o que é olha o que são esses vinhedos. Olha essas encostas. Olha que coisa mais linda. Olha o que o homem consegue, né? E a videira permite ter vinhos sendo elaborados de uvas que vêm de áreas extremas. Olha aqui, tem que criar esses patamares aqui para conseguir conduzir. Aqui não tem nada de mecanização, porque tem que ser tudo manual. E aí imagina o custo para produzir um vinho aqui. Olha, imagina para fazer manutenção. Aqui nessas áreas mais interioranas, os solos são muito pedregosos, principalmente solo de xisto, alguma coisa de ardósia, a gente tem granito. Então são solos muito pedregosos, esses, né, aquelas pedras fragmentadas, né, aquelas pedras, né, aquelas pedras que são de diferentes tamanhos, mas muito laminadas, muito fragmentadas. Vocês imaginam conduzir, né, plantar, conduzir e depois fazer manutenção nos vinhedos aqui. Então, de modo geral, os vinhos da Galícia, que vêm dessas áreas mais extremas, eles são mais caros. São vinhos que têm um custo de elaboração alto. Provei um vinho com vocês
que vem de encosta, de Ribeira Sacra, que custa na faixa de R$300. Por quê? Porque é caro. Imagina o custo, né? E o risco que se tem, as pessoas literalmente aqui se machucam. E aí vocês tinham perguntado a questão do amadurecimento. E percebam que o que acontece aqui? O ar frio tende a descer. Olha a exposição solar. Olha como está recebendo bastante sol. Então, essa exposição extra, e mesmo quando são regiões até úmidas, né? Porque a gente tem áreas aqui que recebem 1000 milímetros ano, 800, 900, 700. Quando essa chuva vem, ela não vai ficar na superfície. Ela vai escorrer. E o ar quente tende a subir. Então, essas áreas são áreas que, apesar da dificuldade, conseguem ter um amadurecimento um pouco maior das suas uvas. E esse amadurecimento, claro, vai refletir nos vinhos. Uvas tintas, de modo geral, elas precisam de um amadurecimento um pouco maior do que uvas brancas. E aqui, e a gente começa a ver, eu marquei aqui para vocês que esse é o mapa de relevo da Espanha, e a gente vê aqui que a gente começa a ter, principalmente aqui, o maciço galaico, né? Que é o maciço da Galícia. São várias áreas extremamente montanhosas. E essas montanhas com essas rochas de origem, a gente está falando, né? Tanto granítica, ardósia e xisto, né? Que tem uma familiaridade entre eles, né? Mesma origem. E momentos diferentes, fragmentações diferentes, constituições diferentes. Mas começa a ficar muito, muito fragmentado. Então fica, né? O vinho não tem jeito, né? A gente vai ficar caro. Vai ficar caro. Mas são esses vinhos onde a gente tem vinhas velhas, onde a gente tem produtores que cada vez mais tentam deixar os seus vinhos se expressar, né? Provei com vocês um vinho que tinha fragmentos ali de cristal de bitartarato. Não tem nenhum problema quanto a isso. Muitos produtores, por exemplo, gostam de fazer na vinícola um tratamento que já faz na vinícola esses cristais aparecerem, eles filtram o vinho, tiram os cristais, botam para o mercado sem. Ok, não, nada errado contra nenhum dos estilos de produção. Mas aqui os produtores, daqui a pouco, alguns gostam mais dessa expressão um pouco mais natural. E é legal isso. Claro que a gente também tem produtores convencionais. Agora, vão ser caros. Não tem jeito. E aqui, nessa parte mais interior da Galícia, a gente vê aparecer bem a Mencia. Tem outras uvas, né? Bastardo, enfim. Mas a Mencia aparecendo bem aqui. E, principalmente, aí recomendo para vocês, esses produtores de vinhas, tem vinhas velhas, dessas áreas, dessas encostas, e que trabalhem bem, que produzam, focados em qualidade, são grandes destaques. A Mencia, o que mais me chama a atenção na Mencia são 3 pontos, e aí a gente vai ver que ela não tende a ter muita intensidade de cor, ela tem uma intensidade média para média menos, ela tem uma intensidade de aromas normalmente médios para médio mais. Esse tanino normalmente na faixa do médio, mas uma textura bem marcada. Normalmente a Mencia tem essa estrutura, né? Essa adstringência um pouco mais evidente. E o grande destaque, com certeza, para sua acidez. A acidez é média mais para muita, sempre aparecendo, assim. Então, o grande destaque dela. E esse perfil aromático, um perfil mais caráter de uma fruta vermelha. É comum essas notas um pouco mais terrosas, essas notas um pouco mais... Até uma nota floral é comum aparecer, essa flor um pouco mais seca. Essas notas que lembram alguma coisa de erva, onde a fruta aparece, mas com outros perfis também. E muitas vezes até esses outros perfis mais etéreos, que a gente chama, né, menos frutados, assim, ganhando um destaque até maior do que muitas vezes o caráter da fruta. Mas Mencia não é uma uva tão fácil, tá, gente? É uma uva que precisa atenção, principalmente se ela vem de áreas assim. Aqui, Ribeira Sacra. Então, deem uma olhada no que é esse terroir. Olha o que a gente estava olhando, os rios, né? Então, a gente tem o rio, principalmente aqui em Ribeira Sacra, a gente tem o rio Sil, que ele vai fazer uma convergência com o rio Minho, né? E depois seguir com o rio Minho. E aqui a gente vê. Olhem isso. Então, aqui é legal essa foto, porque vocês estão vendo. Olha aqui a formação de neblina, mas percebam que as áreas mais altas já não tem neblina. A neblina é a umidade, ela vai ficar normalmente na parte mais baixa.
Isso acontece com ar frio também. O ar frio tende a descer. Olha o solo como é pedregoso. Olha como eles têm que fazer essas conduções, criar esses patamares para conduzir um sistema aqui de apoio para a videira conseguir se desenvolver. Então, olha que incrível. É lindo a gente olhar isso, né? E a gente saber que, poxa, que legal. Estão fazendo vinhos num lugar que é quase inimaginável. Tá, a gente tem alguns lugares no mundo que tem esse modelo assim, né? A gente tem no Douro, a gente tem na Alemanha, a gente tem em vários outros lugares. Mas olha que legal, né? A gente saber que, poxa, ó, eu quero provar. Eu olho um lugar assim, eu gostaria de provar. Eu gostaria, pô, quero provar esse vinho, quero conhecer, eu quero, né, entender um pouco mais. E aqui a gente tem bastante. E assim, Ribeira Sacra, Ribeiro também é famoso, principalmente pelos seus vinhos brancos. Já Ribeira Sacra é mais famoso pela Mencia. E a gente vai ter, né, diferentes perfis aqui. Eu vou abrir as sub-regiões aqui para a gente se situar, falar um pouquinho sobre elas, mas a gente quer provar, né? Eu, pelo menos, eu como estudante de vinho, professor de vinho, poxa, quero ir lá, quero conhecer, quero provar. E são perfis de vinhos diferentes. E isso é legal, porque a gente tem mais oferta à nossa disposição, só são vinhos caros. Então é legal para a gente ter essa citação aqui. Mas essas áreas interioranas muito nesse perfil. E aqui para a gente já dar uma olhada aqui no que tem de principal em cada uma dessas sub-regiões aqui, ou cada uma dessas denominações, é o termo correto. Então a gente vai ter aqui Ribeiro, que ainda faz fronteira, né, divisa com as Rias Baixas. Bastante vinhos brancos, grande destaque, principalmente de Alvarinho. E a Godelho começa a aparecer bem, Godelho, né, começa a aparecer bem aqui. A Godelho, normalmente a Alvarinho, ela vai fazer um vinho um pouco mais fresco, com maior acidez. É bem comum aqui, nas regiões costeiras, para os vinhos brancos, nas regiões mais interioranas, para os vinhos tintos, aquela nota um pouco mais salina, aquela nota um pouco mais salgadinha, alguns gostam de chamar isso de mineralidade, né? Então, essa nota um pouco mais mineral, que é mais difícil de perceber nos vinhos tintos, um pouco mais de prática, né? Você tem um pouco mais, um pouco mais habituado a degustar para conseguir perceber, porque nos vinhos tintos é um pouco mais difícil, mas mais fácil de perceber nos vinhos brancos. Vinhos brancos, principalmente se baixa um pouco mais a temperatura, consegue sentir um pouco mais dessa salinidade, né? Essa nota salgadinha que os vinhos têm. Esse vinho que eu tô provando com vocês, ele é tinto e ele tem um pouco dessa nota salgada e bem gostosa, assim. Né? Lembrando que o salino, salgado, sais, principalmente a gente sente em boca, né? Um gosto básico. Então a gente sente em boca. Então, e é gostoso porque traz uma secura um pouco maior para o vinho, mas traz uma complexidade também maior, né? Traz mais características sensoriais, isso é bem gostoso, bem agradável. Alvarinho é a uva principal, mas outras uvas aparecem, né? A Godelho a gente vê cada vez aparecer melhor aqui em Ribeiro. Então, legal. Depois Ribeira Sacra, que é uma região um pouco maior e até um pouco mais íngreme, um pouquinho mais de altitude do que as áreas de Ribeiro. E aqui a Mencia é, com certeza, a grande protagonista aqui. A gente tem vinhos brancos também, tem uvas brancas. A própria Alvarinho, a Godelho a gente vê aparecer, mas aqui a Mencia começa a ser a menina dos olhos, tanto aqui de Ribeira Sacra quanto de Monte Rei. Monte Rei tem essas áreas também íngremes, um pouco menos, tem algumas áreas que são um pouco mais planas, não são necessariamente baixas, né, em planalto, fica um pouquinho mais para o sul, fica um pouco mais protegida da chuva e consegue ter vinhos um pouquinho mais intensos em corpo, em álcool, mas bastante frutados. Tem esse caráter da fruta, mas normalmente fruta vermelha madura. E esta área aqui, né, de Valdeorras, que fica já fazendo fronteira com Bieiros, a última aqui, ou a mais continental, que a gente vê cada vez mais vinhos, principalmente brancos, alguma coisa de vinho tinto também, mas brancos, com diferentes uvas, mas principalmente a Godelho aqui fazendo um trabalho de vinhos o maior volume de boca. Né? Aqueles vinhos que ele tem muito, e mesmo a Godelho aqui com essa nota salina também aparecendo. Mas com uma fruta um pouco mais madura, um cítrico maduro e aquelas notas mais tipo, polpa de caroço, que a gente chama, né? Aquela nota de um pêssego, uma nectarina. Não é sobre maturação, não chega a ser aquelas notas tropicais. Tem essa nota
da fruta tem essa nota salina, tem um pouco mais de peso, mas mesmo assim tem uma acidez que consegue segurar todo esse conjunto. E quanto mais informação, mais intensidade em boca de outras características, a acidez precisa trabalhar para fazer, né, segurar esse conjunto não ficar cansativo, para trazer frescor. Com frescor, mas com um pouco mais de peso em boca, né, um pouco mais de intensidade em boca. Então, olha a diversidade que a gente tem, lembrando que a região mais costeira, que é a região das Rias Baixas, é a mais destacada, no maior volume, mas para vinhos muito mais cítricos, para vinhos muito mais frescos, vinhos brancos principalmente. É a região que mais chega, Rias Baixas no Brasil? Disparado, né? Mas olha, disparado, tem maior volume. Mas a gente já vê chegando bem Ribeira Sacra, a gente já vê chegando Valdeorras, a gente já vê chegando alguma coisinha de Ribeiro. Então a gente vai ver e é provável que essas regiões ganhem um pouquinho mais de representatividade, tá? Então isso é legal, né? A gente vai tendo essas citações aí e isso é bacana. Então aqui só pra gente, né, olhar, eu botei aqui umas garrafinhas de Valdeorras. O que eu recomendo para vocês? Procurem os vinhos brancos da denominação Valdeorras de Godello, tá? Chama muita atenção, né? Godello, como alguns chamam, mas Godello, como eles chamam localmente, assim, são simplesmente espetaculares. Claro, né? Vai variar sempre de produtor para produtor, mas vão ver uma intensidade, um perfil diferente. É legal vocês compararem, pegar um vinho branco de Rias Baixas, principalmente de Alvarinhos, né? Um pouco de, muitas vezes, trajadura também, mas com Alvarinho sendo protagonista e compara com Godello, são vinhos completamente diferentes em perfis, mas vinhos que podem ser simplesmente espetaculares, cada um até com o seu estilo, né? Com o seu jeito e tudo mais. Então, vocês perguntando a questão do vinho que eu provei esse produtor aqui, Fedez do Couto, quem importa para o Brasil é a Cellar, e um produtor que ele é bem menos intervencionista, né? Então, vinhas velhas, em Costa, Ribeira Sacra, a gente viu naquela área, né, com aquele solo muito, presença de xisto. E é muito legal sentir essa salinidade em vinho tinto, assim, aqui se mostra bem, assim, mostra bem a salinidade. Eu gosto, assim, eu gosto dessa complexidade. Enfim. Deixa eu fazer algumas perguntas que vocês trouxeram aqui. Eu vi que o chat estava super interativos, né? Que vocês estão trazendo várias demandas aqui legais. O Fernando quer perguntar, nessa região a mencia vem mais como vinho varietal ou pode vir como corte também? Os dois, tá, Fernando? Tanto varietal quanto corte. E aí, claro, a mencia, de modo geral, quando os vinhos são jovens, eles são um pouco mais difíceis, porque tem essa textura tânica mais marcada, não necessariamente muito tanino, mas essa astringência um pouquinho mais evidente, acidez alta e essa intensidade de aroma e sabor que é, né, um pouco mais evidente, mas o vinho é um pouco mais duro em boca, né? Precisa um pouco mais de tempo para dar uma amaciada. Então, corte com outras uvas dá uma amaciada no vinhote aqui, sabe? Deixa ele um pouquinho mais macio, então é comum mencia com outras uvas aparecer. Trouxeram aqui a questão das próprias uvas brancas, sim, também é bem comum o corte, né? Pelo menos um percentual de outras uvas aparecendo. O senhor perguntou dica de harmonização. Depende, né? Depende muito do vinho. A gente falou ali dos vinhos mais frescos. Esse vinho específico que eu estou degustando com vocês, ele é um vinho que tem estrutura tânica, ele é um vinho que tem acidez e ele é um vinho que tem uma boa intensidade de sabor. Esses sabores, né, eles são mais etéreos, enfim. O que eu colocaria aqui? Por causa dessa textura tânica, por causa dessa acidez, eu poderia botar aqui uma proteína. Eu acho que aqui uma carne, até uma carne vermelha, mas acho que uma carne branca, por exemplo, uma carne suína com bastante, com sabor e com gordura, tipo uma costela de porco, né? Acho que poderia ir bem aqui. Uma carne vermelha, se botasse uma carne vermelha, também é uma carne vermelha, o que eu recomendaria? Uma carne com sabor, que pode ter gordura, principalmente suculência, então, mas que a carne tenha sabor, para não passar por cima. Então, se você botar um filé, pode ir? Pode, mas provavelmente o vinho vai ter mais sabor, vai passar por cima. Então, colocar aqui, talvez, aí, uma alcatra, colocar aqui é muito bem... Eu gosto muito de fazer aqueles bifes com aquela... com cortes que tem um pouco mais de estrutura na carne, assim, um pouquinho mais rígido, não carne dura, né, gente, mas um pouquinho mais rígido, né, eu gosto, assim, então, daqui a pouco,
dá para colocar aqui, são carnes que normalmente tem um pouco mais de sabor, né? Aí alguma coisa, talvez com uma paleta, um miolo da paleta, no coração da paleta, ele fazer um assado, né? Pode ir bem aqui. E para quem gosta, para quem não é vegetariano, para quem é vegetariano, para quem não gosta de carne, enfim, dá para testar aqui alguns vegetais, né, também assados. Alguns vegetais que tem um toque terroso, né, que tem um pouco, então trazer aqui alguma coisa, cuidado com os cogumelos, porque eles tendem a roubar muito sabor, eles conflitam um pouco com a estrutura tânica, mas trazer alguma coisa, trazer umas berinjelas, trazer aqui talvez até uma batata, porque ele tem a fruta ainda aparece aqui nesse vinho, aparece nesse vinho não como protagonista, mas trazer alguma coisa que tem um toque, né, daquele carboidrato um pouco maior, então trazer uma batata, acho que daqui a pouco fica legal, botar um pouco de ervas, e essas ervas que tem um toque, claro, de ervas, mas também um toque meio terroso, então talvez um toque de tomilho. Dá para fazer umas brincadeiras legais. E queijo, dá para brincar com os queijos aqui, nos legumes, enfim, dá para fazer umas brincadeiras legais. Cuidado com o tanino. A gente sabe que tanino e queijo, eles não se dão tão bem, certo? Não se dão tão bem. Então, toques de queijo aí, talvez dê por causa dessa acidez mais alta. E aí tem muitos queijos que tem esse toquezinho terroso também. Dá pra fazer umas coisas legais aí de harmonização. Ok, tô falando desse vinho, né? Mas aí vai depender de cada vinho e tem muita coisa legal. Legal, e assim, vocês perguntaram a questão, né? Tem muitas uvas diferentes aqui, né? Tem muitas uvas, algumas uvas autóctones, a gente sabe que a Espanha tem muitas uvas autóctones, então é legal, assim, da gente ir pegando essas citações, entendendo um pouco mais esses vinhos, e eu gosto bastante, né? Eu gosto de ir testando essas uvas e pegar produtores diferentes que trabalhem com a mesma uva, com o mesmo corte, para a gente tentar, né, ver quais essas diferenças, o que cada um está fazendo, que perfil, qual o trabalho. Então eu acho legal, assim, né, de ir trabalhando esses diferentes vinhos, assim, e pegando essas citações, né, vai nos ajudando a entender de uma forma um pouco mais, né, convencional, né, um pouco mais convencional. Eu vi vocês trazendo algumas perguntas, tipo, a questão da Raen, né, portuguesa, e a Mencia, são a mesma uva, né? Então vai depender muito do perfil da área de produção, né? Depende da área de produção. De modo geral, a Raen, a Mencia portuguesa, ela tem um pouco mais de sabor e os aromas primários um pouco mais evidentes, assim, do que eu provo. Normalmente é um pouco mais evidente. Tem essa nota, normalmente tem essa estrutura tânica, a acidez normalmente é alta, mas tem um pouco mais de perfil frutado. Mas é frutado. Mas enfim, são estilos diferentes, mas acho que entregam muito, muito bem, assim, como um todo. Eu gosto. Eu gosto. Enfim. Turminha, poxa, acho que foi muito legal a gente entender um pouquinho mais aí sobre a Galícia. Acho que foi bacana, né? A gente ter um norte, um direcionamento, onde fica, as características de terroir. Acho que foi bem bacana, assim, né? Da gente começar a desbravar um pouquinho e começar a provar, né? Cabeça aberta, provar algumas coisas diferentes, produtores diferentes. Acho que é uma região que entrega bastante muito bem, né? Deixar um beijo para vocês, mais que especial, e sempre, né? Um brinde aí no coração de cada um de vocês. Você acabou de ouvir uma aula de vinhos do professor Marcelo Vargas, em formato de podcast. Para mais conteúdos, dicas e materiais sobre a bebida, acesse o site www.marcelovargas.org. Um forte abraço e até o próximo encontro.